seria reeducar a alimentação? É aprender novamente algo que você esqueceu? O que seria isso, hein? Então, na verdade, a gente fala em reeducação alimentar, mas se a gente for analisar a alimentação das crianças, já é muito defasada, né? Elas não aprendem a comer corretamente com os pais em casa. Então, quando chega a uma certa idade, começa a aparecer alguma patologia ou está acima do peso, aí vão correr atrás do prejuízo, mas que na verdade não aprenderam. Então, a gente tem que ensinar, na verdade, os adultos a comerem. Na verdade, então, é uma educação alimentar, né? E às vezes as pessoas também não sabem a função, né, do alimento no organismo, não é isso da gente? Sim, porque na verdade a mídia ela sempre faz propaganda de alimentos light e diets que algumas vezes são deficientes em algum tipo de nutriente. E é tão simples, né, comer bem, é um arroz, um feijão, é uma fruta, é uma verdura, é um tipo de carne, ou até um ovo frito, um ovo cozido, alguma proteína. Na verdade, é o que Deus passou para a gente no começo, né? E que ao longo do tempo foi se perdendo. Então, o hábito de comer mal vem então já da família, né? E também da correria do dia a dia, porque hoje a vida é tão corrida que a pessoa acaba comendo aquilo que acha que é mais fácil. Geralmente as coisas mais fáceis também, né? Em lanchonete, enfim, é isso que faz também, né? Que não é tão saudável assim, não é? Na verdade, as pessoas, por causa de trabalhar, estudar, comem muito na rua, então sempre é um salgado frito, assado, um lanche, refrigerante, um suco industrializado. E as pessoas perderam esse costume de comer em casa, com uma família, de aprender a comer também. Então, as crianças já, desde de bebês, já começam nessa alimentação errada, né? Mas muitas vezes a reclamação dos pais é a seguinte: nossa, mas quando era pequena, os filhos, a gente comia, a gente dava verdura, legumes, mas cresceu e não come mais. Por que que isso acontece? Na verdade, quando a criança vai para a escola também tem esse problema, né? Porque às vezes ela chega com um hábito mais ou menos saudável, costume de levar um lanche, um pão, um suco, e chega lá, as outras crianças estão comendo um chips, estão tomando refrigerante. Então, para não ficar diferente, elas também querem se alimentar dessa forma e se prejudicam. Agora, além de comer mal, ainda a gente come muito rápido, né? Por causa do dia a dia. Isso também faz mal? Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Quando a gente come rápido, a gente acaba comendo mais. O volume é maior. Fora que prejudica a digestão, porque na verdade a digestão começa na boca, né? Com a trituração dos alimentos. Então, se começa errado na mastigação, o processo vai todo errado. No estômago já vai forçar, o intestino, aí pode produzir algum tipo de alergia alimentar. Prejudica bastante. A gente está aqui com o Eduardo José, né, participando com a gente aqui também, porque você conseguiu fazer a reeducação alimentar, não só você, mas toda a sua família, não é isso, Eduardo? Bom dia. Bom dia disso, bom dia a todos. Na realidade, toda a minha casa, toda a minha família, né, passou por esse processo. E, no caso, também eu tive que entrar dentro desse esquema, mas foi muito bom, né? Eu vejo que para a vida dos meus filhos, para a saúde dos meus filhos, foi muito bom, porque diante dessa reeducação alimentar, eles, como se diz, o estímulo, né, fica elevado, né, de cada um. E com isso, por exemplo, o meu filho ele pesava quase 100 quilos, né? E com a reeducação alimentar, ele diminuiu bem. Então, a autoestima, no caso, né? Aí ele falava assim, poxa, eu sempre quis comprar aquele tipo de bermuda. E aí ele conseguiu vestir aquele número de bermuda, né? Então, isso, a autoestima deles cresceu e cresceu muito. E é né? isso que vai motivando, né, também. Exato. E aí, eu fiquei assim, impressionado diante da reeducação que foi proposta, né? Inclusive, eu quero agradecer muito a doutora Gisela, que é ela que nos acompanhou nesse tempo. Agradecer muito e também os meus filhos, eles quiseram, né? Então, diante daquilo que foi proposto, eles entraram assim de cheio. E eu fiquei impressionado, né? Eu fiquei impressionado. Porque, é preciso querer, né? Porque eles estavam vindo num processo e, de repente, todo aquele processo cortado para entrar com uma reeducação alimentar,
não pode mais comer uma bolacha recheada, aquilo que eles, o pão, inclusive, né? E eles totalmente se converteram para essa reeducação alimentar, né? Graças a Deus. Então eu vejo que para a vida deles foi muito bom, está sendo muito bom. Hoje assim, o processo é um pouco diferente ainda, não está assim com aquela rigidez, aquela alimentação, mas a gente ainda vive isso, né? E como foi falado na reportagem, né? 50% alimentação, 50% exercício físico, né? Então eu entrei também dentro desse processo e hoje, graças a Deus, posso dizer que realmente vale a pena. Vale a pena, você vale já a pena. Percebeu a diferença. Qual é a maior dificuldade, hein? Você dizia ainda há pouco que comer é a coisa mais simples do mundo, mas não é bem o que a gente percebe, né, no geral. Quais são as maiores dificuldades que a pessoa encontra quando a gente fala de reeducação alimentar? Eu acho que é a rotina da pessoa também, né? Uma pessoa que trabalha muito, ela tem muita dificuldade em comer certo e trabalhar, estudar e ficar fora de casa. Então, esse negócio de levar fruta, de levar um lanchinho, geralmente a pessoa tem muita dificuldade. E em casa também. Se a família não entra junto nesse estilo, a pessoa sente muita dificuldade, porque como que ela vai comer um filé de frango, optar por uma refeição mais saudável, sendo que tem uma feijoada, uma comida mais pesada, uma massa? É muito difícil. E é saborosa a comida pesada, a comida que tem mais gordura, ela é mais saborosa, né? Então, se a família inteira não se converte para esse estilo de vida, fica muito difícil. Que foi o que aconteceu na sua casa. Inclusive, eu estava ouvindo a doutora falar, porque eu fiquei assim me questionando, porque muitas vezes os pais, eu tenho essa preocupação, lógico, como você falou, a nossa educação alimentar, a gente vive diferente, né? Mas a preocupação se meu filho está com fome. Então, eu tenho que, no almoço ou na janta, eu me preocupo em fazer com que ele se alimente no sentido que ele fique satisfeito, né? E no caso aí tem uma pizza, aí tem muito carboidrato nesse sentido, mas por um outro lado eu fico tranquilo, eu acho que o coração de todo pai fica tranquilo, porque ele não está com fome. Mas é algo que a gente precisa se reeducar também nisso, né, doutora? Sim, principalmente com as crianças, né? Período de pré-escola, na adolescência, né? A mãe sempre preocupada, está comendo, nem que seja um lanche, às vezes o fim de semana um hambúrguer. Então isso também vai dificultando o processo. E a criança ela já vai ganhando peso ao longo da idade, né? Ao longo dos anos ela vai adquirindo mais peso. Agora, o bom da reeducação alimentar, porque pode-se comer de tudo, mas com moderação. Seria isso mesmo? É aquela história, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Ela pode comer, assim, uma vez que ela aprende a comer certo e ela está no peso adequado, sem patologia, fazendo uma atividade física, ela pode se dar ao luxo, né? Um dia que a gente fala o dia do lixo, de comer, sei lá, um fast food, comer uma pizza, mas sempre optar por uma opção mais saudável, né? Vou comer um lanche, vou tentar comer um pão integral, comer uma carne magra, não colocar muita maionese, não colocar batata palha. Vou comer uma pizza, optar por uma opção mais saudável, sempre optar uma massa integral, um molho mais saudável, né? Uma opção mais saudável. Mas ela pode, se ela tiver sem patologia, no peso adequado, praticando atividade física, uma vez que ela sabe comer, ela pode, às vezes, comer uma coisa que ela gosta de comer também, né? Daqui a pouquinho a gente vai te dar dicas, né, da sua alimentação no dia a dia. Dicas para você comer bem. Daqui a pouquinho a nutricionista vai nos mostrar, né, frutas, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai te ensinar também a montar um prato, né, para você comer bem e tentar fazer aí a reeducação alimentar. Houve muita diferença na sua casa? Você percebeu isso? Sim, percebi bastante. O ritmo de vida deles mudou, né? Ficaram mais dispostos, né, com essa reeducação. São adolescentes, a gente sabe todo o processo da adolescência, mas eu vejo que houve uma melhora, né? Principalmente, como eu falei, na autoestima de cada um. Só o fato de adolescente dizer assim, eu estou ficando mais magro, os amigos dizer assim, eu estou ficando magrinho, nossa, era assim, é fantástico, né? Mas a gente percebe com até mesmo a qualidade dos alimentos que são colocados na nossa mesa, a gente percebe assim que
se alimenta. É isso se eu pudesse resumir. Nós nos alimentamos, né? No sentido de sentar à mesa e comer, né? E não se preocupar depois mais tarde e ficar com fome, né? Porque às vezes a gente faz uma dieta e a gente se priva de certo alimento, mas depois a gente fica com fome, né? E aquilo que a doutora Gisela nos propõe, no sentido de comer tubérculos, muito tubérculos, a salada, então tudo isso diversificado, a gente foi se reeducando e graças a Deus a gente conseguiu viver muito bem. Estamos vivendo ainda, né? Muito bem. Graças a Deus. A gente quis trazer aqui o Eduardo, né, para trazer o testemunho para você, que é possível. A gente sabe hoje a grande preocupação dos médicos, né, por causa até mesmo da obesidade. Quanta criança obesa hoje em dia por não saber se alimentar. Então, a gente quis trazer o testemunho para mostrar que é possível. Hoje ele vê toda a diferença na casa dele, essa mudança, e precisou ser a mudança da família. Isso é importante a gente dizer também, porque às vezes a gente quer que a esposa come, né, bem, né, muitas vezes é até para emagrecer, né? Ai, olha, precisa fazer uma dieta, né, e tal. Mas não há cooperação. Então, se a família toda não entra também, é complicado para a pessoa que precisa fazer, né, a dieta e que precisa entrar nessa reeducação alimentar. Fica difícil, né? Porque em casa, todo mundo comendo uma coisa só é diferente, mas se os filhos ficam em dieta, mas os pais não, os filhos vão querer comer, né? É a mesma coisa dos pais em dieta, os filhos querendo comer, porque sempre dá aquele gostinho de querer comer, de sair um pouco da reeducação, né? E aí você comer um doce ou comer alguma outra coisa, algum carboidrato, né? Então, isso, se a família toda não se empenha em viver, porque o importante é querer, né? É a decisão. Então, isso que eu vi que na minha família foi um marco, né? Eles decidiram, não, eu vou entrar de cheio nesse processo. E eu só vi vantagem nisso. Tá certo. Obrigada pelo seu testemunho, viu? Deus te abençoe. Pois é, gente, olha, a gente está falando de reeducação alimentar, mas reeducação alimentar é aprender a comer, não é? Não é só para dieta, não, de jeito nenhum. Mas é aprender a comer, tá bom? Porque senão a gente acha que reeducação alimentar é só para emagrecer, de jeito nenhum. É aprender a comer por resto da sua vida. Aí é que está a diferença, né? Porque às vezes você faz dieta de uma semana, 15 dias, para que você perca peso. Mas a reeducação alimentar, você vai aprender a comer, né? Aquilo que faz bem para a sua saúde. E é isso que a gente quer aprender junto com você.